as novas formas de trabalho, será que a CLT está se tornando algo inoperante? Será que ela pode ser um animal em extinção? Ou será que o STF, agora se metendo na questão da pejotização, está querendo suplantar, ou seja, acabar com a Justiça do Trabalho? Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, local onde a gente fala sobre o mundo dos negócios, notícias, tudo que pode afetar a sua indústria, seu comércio e seu serviço, para que você possa estar antenado e tomar a melhor decisão. Vamos juntos tentar analisar o que realmente está acontecendo no mercado, junto à questão da CLT e junto à questão até da própria Justiça do Trabalho e do STF. Aqui eu separei o seguinte: caminhamos para a CLT facultativa e para o fim da Justiça do Trabalho? Olha, eu já vou de cara dar a minha opinião. Ele aqui, eu não vou ler a matéria inteira com vocês, porque ela é uma matéria extensa, mas eu vou fazer um resumo. Qual é a opinião dele? Que simplesmente o STF, trazendo a pejotização para discutir no âmbito da questão civil, que ou seja, dentro da esfera civil, está simplesmente esvaziando a função principal, que é da Justiça do Trabalho, que é regulamentar a relação de trabalho. Então, basicamente, ele diz isso. Se isso é certo ou se é errado, ele deixa no ar. Mas ele mostra que está havendo essa mudança. E ele conclui, será que estamos indo com isso para uma CLT facultativa? O que é uma CLT facultativa? Onde não é mais necessário você ter uma carteira assinada para ter o seu trabalho. E aqui eu coloco a minha posição. Ora, eu sou formado nessa área há mais de 30 anos, trabalho há mais de 30 anos na área fabril, depois eu fui para a questão de consultorias para as empresas, hoje esse é o ramo que eu trabalho, e eu posso falar sobre 30 anos trabalhando, né? Mais de 30 anos, né? São 33 anos trabalhando nessa área, e eu posso dizer o que vinha acontecendo para o que está acontecendo. Realmente, há 30 anos atrás, CLT era muito importante. Você tinha uma regulamentação firme sobre a questão de trabalho, porque você tinha, vamos dizer assim, um comércio mais exploratório no Brasil. Eu posso concordar que você tinha que ter alguma coisa que você tivesse um parâmetro para regular as coisas. Você ainda tinha muita gente que saía ainda da questão agrária, e vindo ainda entrar na questão da indústria, entrar na questão fabril. Lembra, você tinha muita imigração do norte, nordeste para o sul, para o sudeste. Você tinha muito esse movimento lá na época de 1970, 1980, 1960. Então você realmente tinha que ter essa regulamentação. E vamos lembrar, a CLT, vai um parênteses aqui, ela é copiada basicamente da legislação italiana na época do Mussolini, sim, na época do fascismo, onde tinha a intenção de dar força aos sindicatos para que eles regulassem o trabalho, ou seja, a relação de trabalho junto às empresas. E o governo, basicamente, fazia o controle sobre os sindicatos. Era uma forma do governo fascista ter o controle sobre a linha de produção. Basicamente foi isso. Obviamente que hoje isso não acontece muito, entre aspas. A gente sabe que o atual governo, principalmente o de esquerda, tem esse viés. Ele simplesmente tem o acesso bem aos sindicatos e ele tenta fazer esse controle e tenta hoje dar força aos sindicatos para que ele tenha acesso aí ao controle da linha de produção, tá? Mas, ao longo desses anos, o que eu venho notado, principalmente, é que a CLT vem se tornando um problema, não só para o empresário na linha de produção, como para o próprio trabalhador. Ele engessa essa relação de trabalho. Ora, para o empresário eu não preciso dizer o custo que é a CLT, o custo de normas, o custo de impostos, o que faz com que o trabalhador receba menos. E aí eu vou dar um exemplo aqui para quem não lembra. Se não me falha, em 1972, eu acho que foi em 1972, eu não lembro exato, mas foi por aí, na década de 70, foi instituído o 13º salário. Para quem não lembra, o 13º salário foi instituído numa canetada. Da noite para o dia foi obrigatório receber o 13º. Ora, o trabalhador foi ótimo. Eu recebia 12 salários por ano, agora vou receber 13. E veio com aquele mote, não pode haver redução salarial. O que aconteceu para a indústria? Houve um aumento de custo. Claro, se você pagava 12 salários no ano, passou a ter que pagar 13,
Obviamente, isso vai aumentar o custo do seu produto, vai aumentar o custo do seu negócio. Ou você vai simplesmente repassar esse custo para o produto final, ou você vai ter que diminuir o ganho do trabalhador. Ora, mas pela lei você não pode diminuir o ganho do trabalhador. Então o que as empresas fizeram? Simplesmente começaram a demitir e os novos que elas contratavam com um salário menor. Ora, para compensar esse salário a mais que ele pagava. E é isso que acontece na relação de trabalho. Quem paga o custo em toda norma que é imposta numa relação de trabalho? Quem paga o custo é sempre o lado mais fraco. Numa relação comercial, sempre o lado mais fraco tende a pagar o maior custo, porque ele tem menos força na hora da negociação. E na relação de trabalho entre o trabalhador e a empresa, quem tem menos força? Normalmente é o trabalhador, e normalmente é ele que paga a conta. Então, toda vez que o governo implementa uma norma, implementa um custo, normalmente quem paga é o salário. Ora, implantou lá o FGTS, 8%, a empresa que paga. Não, a empresa não paga, ela desconta do seu salário. O INSS é 20% da empresa, o trabalhador paga menos. Não, aquilo que a empresa paga é custo salarial. Ela baixa do salário. E com isso, essa relação está se tornando o quê? Esmagada. É o que vem acontecendo hoje. Por que a CLT está ficando facultativa? Vou dar outro exemplo aqui. Saiu na reportagem, eu fiz até um vídeo sobre isso, se não me engano, mostrando que hoje há 357 mil vagas, olha só, 357 mil vagas, que representação dos supermercados, né, dizendo lá que hoje, em todos os supermercados no Brasil, existem 357 mil vagas abertas que eles não conseguem preencher. Elas estão lá, mas ninguém se oferece para essas vagas. Por quê? Exatamente porque o cara tem que assinar a carteira de trabalho, ele vai ganhar o que? Menos. É muito melhor hoje ele trabalhar por conta própria, trabalhar por aplicativos, trabalhar de outra forma, onde ele tem o tempo dele que ele pode produzir mais e ganhar mais, do que ficar atrelado a uma carga de horário, a uma forma de trabalho, a uma forma única de remuneração. Agora pensa bem, se ele não tivesse tantas obrigatoriedades da CLT, vamos dizer que ele quisesse, por exemplo, ganhar um mínimo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá preencher essa vaga no mercado, mas eu não quero trabalhar 8 horas, não. Eu vou trabalhar eu vou trabalhar só 4 horas, vou trabalhar só 3 horas para eu garantir o mínimo, e o resto eu vou trabalhar por conta própria, vou trabalhar no aplicativo. Será que esses mercados não conseguiriam absorver parte dessa mão de obra? Será que para o trabalhador também não seria interessante ele ter pelo menos um fixo, um básico, um mínimo para garantir ali o dia a dia dele, e aí ele por fora, chamado bico, né, correria por fora para fazer outros serviços, e aí ganhar um pouco mais e complementar a renda e ele poder ter mais dinheiro, ou mesmo até, vamos lá, a pessoa que quer voltar a estudar, ela não pode trabalhar 8 horas por dia para depois estudar, então ela quer trabalhar um pouco menos para poder estudar um pouco mais, até para poder melhorar na carreira, melhorar futuramente. Não é só tentar trabalhar por aplicativo ou outra norma. O que eu quero mostrar com isso? É que engessa todo o sistema. E é esse o problema que nós estamos hoje. O que aconteceu na realidade? Aconteceu a pejotização. Todo mundo que ganha um salário maior, ou seja, quando você está lá no alto, você está lá no alto, lá na cadeia, lá no alto da cadeia, ninguém mais quer ser CLT. Todo mundo trabalha como consultor, todo mundo trabalha como prestador de serviço, todo mundo tem a sua empresa, tira uma nota fiscal como PJ, porque aí ele não recolhe tanto imposto. Mas ele não tem direito a férias. Ele não tem direito a 13º. Ele não tem direito... Sim, mas ele ganha mais. Então, para ele, é melhor ele ter o dinheiro no bolso, para que ele possa usar da melhor maneira que ele quiser, do que deixar para o governo lá no FGTS, do que deixar no INSS, do que deixar naquele monte de imposto que ele tem que pagar. Ele prefere ele administrar o seu próprio capital, o que é normal. Você sabe o que é melhor para você e não o governo. Então, o que está acontecendo hoje, principalmente ao meu entender, é que nós estamos saindo da relação antiga de trabalho, ou seja, da revolução industrial, quando você tinha que ter essa regulamentação, e agora você tem a quarta revolução, que é a revolução da informação. O mundo mudou, e eu acho, aí é o meu entender mais uma vez, que a CLT aos poucos vai acabar. E principalmente, o salário mínimo é outra coisa que tem que ser derrubada, porque ela impede principalmente ao jovem, ao iniciante de carreira, poder negociar com o empregador. Ora, se você vai pagar um salário mínimo para alguém, ele tem que
principalmente render mais do que aquilo. E com isso, o que está acontecendo? Está aumentando a robotização. Vou dar um exemplo claro para você. Vou voltar até nos próprios supermercados. Você já percebeu que muitos supermercados estão tendo autoatendimento? Os caixas estão acabando. Você lembra que antigamente para você pagar estacionamento tinha alguém lá no caixa para você pagar estacionamento? Isso está diminuindo. Você lembra dos pedágios? Que você passava no pedágio, tinha alguém lá? Agora você tem muita passagem direta, eletrônica. Ou seja, a tecnologia está substituindo os empregos. Então você tem que dar facilidade para o empregado ser contratado pelo empregador. Porque se você dificulta, você aumenta a tecnologia e diminui os empregos. E aqui um outro ponto que eu quero ressaltar é a questão da justiça do trabalho. Eu fui lá no titio Google, fiz a perguntinha lá para a inteligência artificial, ele me trouxe o seguinte: em 2023, o custo anual da justiça do trabalho foi de 23 bilhões, ou seja, o que a gente paga de imposto é 23 bilhões para sustentar essa justiça, representando aproximadamente 39% dos gastos totais do Poder Judiciário. Ou seja, 40% do custo, 39, do custo do judiciário que a gente banca no Brasil, que é um dos maiores do mundo, vai só para a justiça do trabalho. A maioria deste custo, cerca de 80%, é direcionado ao pagamento de pessoal, magistrado e servidores. Ou seja, 80% é só para bancar salário, não é nem o custo processual que você tem, é para bancar salário de toda a estrutura para julgar uma relação, que é a relação da CLT, que eu entendo que ela está acabando. E não é só isso, dos detalhes, 23 bilhões, esse foi o custo total da Justiça do Trabalho divulgado pela Revista Oeste. 39% é gasto da Justiça do Trabalho, cerca de 80%. Agora o que eu quis botar aqui é o seguinte: em 2023, os acordos dos processos trabalhistas realizados através de conciliações totalizaram em média 7 bilhões. Ou seja, você gasta 23 bilhões para pagar 7 de direito dos empregados. Estou falando aqui de acordos trabalhistas. Vamos dizer que as outras ações dobre esse valor, vá a 14. Ora, você gasta 23 para defender 14. Economicamente, na sua empresa, você faria isso? Você gastaria 23 para receber 14? Não, não tem lógica. Será que a justiça do trabalho ela ainda tem lógica na nossa relação de hoje? Será que não é melhor deixar isso para uma regulação entre as partes, entre o empregado e o empregador, e diminuir esse custo? Será que isso não diminuiria os nossos impostos? Será que não melhoraria esse dinheiro, não poderia ir para a saúde, para a educação, para qualquer outro lugar? Não sei. Mas o meu pensamento, eu acho que a Justiça do Trabalho está ficando obsoleta, bem como a CLT. E você, o que você acha? Coloca aqui embaixo nos comentários, faz uma sugestão ou até mesmo uma crítica que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. Desejando, se inscreve no canal para que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Ou, se você achou interessante essa matéria, coloca o dedo no like. E se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Ok? Fica com Deus.